para o bem daqueles que amam esse Deus. Obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que nós temos de estar na Tua casa. E que o Senhor ministre aos nossos corações nessa noite. Fala comigo, fala com os meus irmãos que aqui estão, e fala ao coração de cada um dos meus irmãos que estão agora nos seus lares, alguns nos seus ambientes de trabalho ou fora da sua casa. Mas que o Teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Boa noite, querida, a graça e a paz do Senhor Jesus. É sempre muito bom nós estarmos aqui. E o desejo do meu coração é que Deus ministre ao seu coração nessa noite, que de alguma forma você possa ser impactado, que o mover do Espírito Santo de Deus penetre dentro do ambiente que você está e principalmente penetre no seu coração. Se você está feliz com esse Deus maravilhoso, você pode dizer amém? Amém. E se você quer sair desse culto hoje ainda mais feliz, você pode dar um glória a Deus? Isso. Querido, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. 2 Samuel, capítulo 5, versos 16. É um texto muito longo. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 16. Você que já abriu, acompanhe comigo na minha versão, que não deve ser muito diferente da sua. Diz assim, 2 Samuel, capítulo 5, 16, diz: E Elisama, Eliada e Elifelete. Esse é o texto longo que nós vamos ler. E eu vou ler mais uma vez. E Elisama, e Eliada e Elifelete. Esse é o texto que eu quero compartilhar com você e volto a dizer que o desejo do meu coração é que essa palavra seja ministrada no seu coração nessa noite, que possa trazer vida, renovo para você, para sua casa e para toda a sua família. Elisama, Eliada e Elifelete são os nomes de 3 filhos de Davi. Filhos que Davi teve após ter ocupado o trono de Israel. E todo nome, ou quase todo nome, tem o seu significado. Eu falo quase todo nome, porque ontem eu estava conversando com a minha esposa, que tem um nome Sheisa, e eu perguntei para ela, meu bem, qual é o significado do seu nome? Ela falou, não existe. Foi um nome inventado pela minha mãe e pelo meu pai. Por isso que eu digo que quase todos os nomes têm um significado. Eu sei o significado do meu nome, eu vou compartilhar com você daqui a pouco. E é isso que está chamando a atenção. O que chama a atenção nesse texto que eu li é o significado dos nomes que Davi deu a cada um dos seus filhos. É claro que Davi ele tinha outros filhos, mas chama a atenção esses 3 nomes. E nós já vamos falar do significado desses nomes. A Bíblia dá uma importância muito grande para os nomes. Sempre tiveram importâncias ou grandes significados. Prova disso é que Deus dá outros nomes às pessoas. Como, por exemplo, Deus mudou o nome da esposa de Abraão, que se chamava Sarai, ou seja, estéril, mudou o nome de Sarai para Sara. O nome de Sarai, estéril, foi mudado para Sara, fértil. Deus mudou o nome de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de grande multidão. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Dada a importância do significado dos nomes, Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Isso é porque Deus tem importância. Deus vê o significado dos nomes como uma coisa grandiosa. E todo pai, toda mãe, é comum darem o nome ou os nomes para os seus filhos pensando em alguém. É muito comum nos dias de hoje você ver uma criança com o nome de Neymar. E há 20, 30 anos atrás, pelo menos eu não tenho conhecimento de que tinham pessoas com o nome de Neymar. É muito comum hoje os pais quererem homenagear alguém, seja homenageando sempre para um lado positivo, porque ele não coloca o nome do seu filho, por exemplo, eu não conheço ninguém chamado Osama Bin Laden. Não, os pais sempre dão o nome pensando no lado positivo, ou seja, estou dando o nome ao meu filho porque fulano de tal que recebe ou que tem esse nome é uma pessoa do bem, é uma pessoa bacana,
muitos pensam, é uma pessoa famosa, é uma pessoa que produz muito, que tem muitos seguidores. Outros dão os nomes aos seus filhos simplesmente para abençoar o seu próprio filho, colocando o nome de alguém de relevância, seja num contexto das Escrituras Sagradas, ou seja num contexto da sociedade. E aí nós vemos diversos nomes que a Bíblia mostra para mim e para você, que pais colocam o nome dos seus filhos. Como, por exemplo, nós temos aqui, hoje presente, a pastora Adriana, que colocou o nome do seu filho de Isaac. E nós enxergamos esse nome na Bíblia. E outros nomes. Mas também pessoas que dão o nome aos seus filhos, porque pessoas são conhecidas na sociedade. Pessoas colocam o nome nesses seus filhos porque gostariam que os seus filhos seguissem a mesma trajetória da pessoa que ela está homenageando. Exemplo disso são filhos com o nome de Edson. Muitas pessoas que dão o nome aos seus filhos, chamando os seus filhos de Edson, estão homenageando Pelé, Edson Arantes do Nascimento. Pessoas que colocam o nome no seu filho de Ayrton, estão querendo homenagear Ayrton Senna. Quantos filhos surgiram, nasceram e receberam o nome de Roberto Carlos, em homenagem ao cantor brasileiro? Alguns levam o nome de personagem bíblico: Pedro, Davi, Tiago, Salomão, Maria, Ana, Débora. Pessoas que receberam o nome de personagens bíblicos. O significado do meu nome, por exemplo, Fabrício, significa ferreiro, aquele que trabalha o metal. E o meu pai um dia ouviu esse nome, eu perguntei para minha mãe, meu pai um dia ouviu esse nome e gostou do nome Fabrício. E ele disse assim: quando eu tiver um filho, o meu filho se chamará Fabrício, porque eu gostei desse nome. E agora Davi, ao colocar o nome nos seus filhos, ele não está pensando em homenagear alguém aqui da terra. Davi, quando ele dá o nome aos seus filhos, ele está dizendo, através desses 3 nomes, que a homenagem é exclusivamente para Deus. Ele está aqui querendo mostrar a maneira exata de como Deus age na vida de quem confia nele. Esses nomes no hebraico têm um significado profético. Vamos entender isso. Elisama quer dizer, meu Deus ouviu, ou melhor, Deus ouve. Eliada significa, Deus sabe. Em outras versões, e trazendo do hebraico para o português, alguns estudiosos falam que o saber, quer dizer de ver, porque Deus vê todas as coisas, e por isso Ele sabe de tudo. E o terceiro nome, Elifelete, Deus é libertação, ou podemos dizer também, Deus faz. Então o que Davi está falando agora para mim e para você, através desse texto, é: eu quero que através do nome ou dos nomes dos meus filhos, o mundo inteiro saiba que Deus ouve, que Deus sabe e que Deus faz. Vamos então entender e aprofundar um pouco mais, nome a nome. O primeiro nome, Elisama, Deus ouve. Fala comigo, Deus ouve. Isso, eu pude ouvir, muito legal o pessoal que está aqui. Fala de novo, Deus ouve. Isso é comprovado cientificamente que quando você repete, isso aumenta a capacidade de aprendizado e de armazenar os dados na sua cachola, na sua memória. Por isso eu estou pedindo para você repetir, Elisama é Deus ouve. Deus, ele tem uma audição tão afinada, tão aguçada, que Deus, ele é o único capaz de ouvir o silêncio. Uau! É isso mesmo que eu estou falando. Você sabia que Deus é o único ser humano na face da terra que é capaz de ouvir o silêncio de alguém? Vou provar para você. Lembra de Ana? Ana, ela estava tão agoniada, que ela não conseguia expressar a sua agonia. Só que Deus ouve muito bem e ouviu o silêncio de Ana. Vou provar para você, está em 1 Samuel capítulo 1, versículo 12 e 3. Depois, se você quiser ler, mas eu vou ler esse texto que diz assim: e sucedeu que, perseverando ela quem? Ana, em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, estava olhando para a boca da Ana, porquanto Ana no seu coração falava, presta atenção, só se moviam os seus lábios, e agora, porém,
não se ouvia a sua voz. Ela estava só gesticulando com os seus lábios, mas não saía nenhum som, ou seja, no seu silêncio, Deus estava ouvindo a oração de Ana. Então, querido, o Deus que tem o poder de ouvir um silêncio, imagina o que Ele é capaz de fazer ouvindo o seu clamor, levantado em direção a Ele. E sabe qual é o nosso problema? O problema que muitas igrejas enfrentam, ou que às vezes não conseguem assimilar da melhor maneira com relação ao que eu estou falando, a clamar, a falar com Deus, é que muitas vezes nós pulamos, nós levantamos as nossas mãos, alguns até rodam, mas não clamam ao Senhor. Mas Fabrício, tem algum problema? Tem algum problema eu pular, eu levantar a minha mão, eu rodar? Não, não tem problema nenhum, querido. Só que já que você está fazendo isso, aproveita e levante um clamor ao Senhor. Se você está pulando, se você está levantando as suas mãos, levante também um clamor ao Senhor, porque Ele ama. Deus ouve, e Deus ouve muito bem o seu clamor. Então, a necessidade que você tem nesse dia, a necessidade que você tem nessa noite, a receita é: clame ao Senhor. Ele ama, o Deus que ouve. E para que eu e você possamos nos achegar, clamando, orando, conversando com o Senhor, nós não precisamos ter uma oração bonita, ser eloquente, ter uma oração poderosa, até porque o poder não está na nossa oração, não é a oração poderosa, e sim que existe um Deus poderoso, que ouve pessoas pecadores como eu e como você. O poder está nele. Segundo a ONU, existem mais de 7,8 bilhões de pessoas no mundo, e Deus é tão poderoso que se todas as pessoas falarem ao mesmo tempo, Ele consegue ouvir uma a uma. Ele consegue ouvir todas as pessoas ao mesmo tempo, sem confundir nenhuma voz. Deus ouve a sua oração. Querido, então, se está ruim, ora, que melhora. E todas as vezes que eu e você, que nós nos relacionamos com Deus através da nossa oração, algo sobrenatural acontece no reino espiritual, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo. Jeremias 33 disse: clame a mim e responderei, lhe darei coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Mateus 7,7, peçam e lhe será dado, busque e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Mateus 21:22, e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Deus está ouvindo a sua oração. Capítulo 10 de Josué nos conta uma história que Josué precisava que o dia fosse prolongado. Josué queria que não ficasse escuro, que não anoitecesse, a ponto dele falar: se a noite vier, eu não conseguirei vencer a guerra. Então ele pedia para Deus para que o sol permanecesse naquele dia, que o sol demorasse a se pôr, o sol demorasse a se esconder, porque se chegasse a noite, ele sabia que ele ia perder a guerra. Então ele ora pedindo a Deus para prolongar o sol. E agora há uma grande questão aqui: o sol parando. Pois o sol, querido, nós aprendemos que o sol, ele não gira em torno da terra. Nós aprendemos lá no nosso ensino fundamental, nós aprendemos para alguns no primeiro grau e para outros no ginásio, nós aprendemos que é a terra que gira em torno do sol. Então, a Bíblia está falando para mim e para você que Josué fez uma oração pedindo para que o sol parasse, mas agora não está contradizendo alguma coisa? Josué pedindo para que o sol parasse, ou seja, o sol não girasse mais em torno da terra, mas nós, quando pequenos, nós aprendemos que a terra gira em torno do sol. Eu quero dizer para você, querido, que a Bíblia, ela é a verdade, a Bíblia é luz, e se eu tiver que ficar entre os ensinamentos que eu recebi dentro da escola, e se eu tiver que receber algum ensinamento através da palavra de Deus, todas as vezes, com certeza, eu vou ficar com a palavra de Deus. Mas presta atenção, o que isso está querendo nos ensinar? Se não é o sol que é menor e gira em torno da terra, mas que é a terra que gira em torno do sol, o que eu entendo nesse texto é que Deus, Ele para o que for preciso para que eu e você sejamos abençoados. Ou seja, se nós pedirmos algo ao nosso Deus, Ele pode fazer algo ainda maior, coisa que nós não imaginamos, e o que deseja o seu coração, Deus pode fazer abundantemente mais. Ele pode superabundar, Ele pode fazer você ficar muito encantado com o que Ele vai fazer, se Ele tem o poder de parar a terra, que é muito maior, para atender o pedido de um dos seus filhos. Nós precisamos entender que Deus, Ele tem um coração maravilhoso, grande, e Ele quer, ainda essa noite, atender o desejo do seu coração.
Independentemente do que você precisa que seja parado, Deus pode fazer muito mais, Ele pode parar coisas maiores. Se de repente levanta um inimigo para você, Deus tem um poder, tem tudo nas suas mãos e Ele pode parar o inimigo. A oração, querido, ela é muito importante, nós precisamos orar, fazer Deus ouvir a nossa oração. A oração do crente, ela quebra decreto de morte, e é por causa da sua oração que sepulturas estão sendo fechadas, é por causa da sua oração que está havendo o fechamento de sepulturas. É por causa da sua oração que não estão acontecendo as coisas piores como o inimigo queria que acontecesse dentro da sua casa. É por causa da sua oração que não vai ter velório na sua casa, mas vai ter culto de ações de graça, porque Deus ouve a nossa oração. Não pare de orar, mesmo que esteja cansado, doloroso, seja cansativo para você, não pare de orar. Deus ouve a sua oração, Ele ama. Está cansativo? Está doloroso? Querido, o que separa o vinho da uva é o processo. O que separa aquilo que é perecível daquilo que é imperecível é o processo. E todo o processo ele fortalece. Porque o melhor conteúdo ele só sai quando é espremido. E a pressão extrai o melhor conteúdo. Por isso, querido, não desista no meio do processo. Deus ouve o nosso clamor. Nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, em meio à crise, Deus ouve a nossa oração no meio do processo e Ele vai responder a sua oração, eu creio nisso. O segundo nome, Eliada, que é Deus vê. Fala comigo, Deus vê. Deus vê, e assim como eu disse na introdução, algumas traduções falam que Deus sabe, Deus vê. Sabe por que Davi, o personagem Davi, ele está falando que Deus vê? Não é porque alguém disse para ele, Davi, Deus está vendo. Davi, Deus sabe. Não, foi porque ele provou do ver de Deus. Foi porque ele provou do saber, do conhecer de Deus. É por isso que ele sabe, porque ele provou, ele experimentou. Davi, ele estava no pasto. E Deus não havia revelado o nome de quem ele chamaria, de quem era aquele que seria escolhido. Se Deus não falou o nome de quem ele gostaria que fosse chamado, o que Jessé, o pai de Davi, deveria ter feito? Chamar todos os filhos. Mas não, deixou Davi de fora. E aí, querido, a grande questão é, quando alguém de fora, alguém de longe, não reconhece, não te dá valor, isso deve ser quando alguém de casa não te dá muito valor, deve ser muito dolorido. E aí precisa vir alguém de fora para poder te reconhecer, para poder te dar um valor e falar, é isso que eu preciso. É isso que estava acontecendo aqui com Davi. As pessoas de casa, o seu pai, os seus irmãos, não estavam dando o valor que ele merecia, não estavam reconhecendo o que ele tinha em suas mãos, o poder que vinha através de Deus na vida dele. Jessé mandou chamar Eliabe, porque era mais bonito, era formoso, era melhor, e ele tinha um perfil de rei, mas Deus não aprovou. Então, querido, a ótica de Deus não é como a ótica humana. E aí Deus fala assim, manda chamar Davi, ninguém vai sentar na mesa enquanto ele chegar aqui. A ótica de Deus, ela é completamente diferente da nossa ótica. O nosso problema é que muitas vezes nós acreditamos muito mais na voz do homem e não ouvimos a voz de Deus. Enquanto Deus está falando para nós A, nós queremos ouvir B de outra pessoa, porque achamos que esse B é aquilo que o nosso coração está desejoso, é aquilo que nós sonhamos, é aquilo que nós queremos conquistar. Ouça a voz de Deus. Dessa forma, queridos, se nós não ouvirmos, nós nunca chegaremos ao lugar que Deus quer que nós cheguemos. Acreditamos muito em pessoas que dizem ao nosso respeito, mas eu quero te dizer uma coisa, você não é o que as pessoas veem em você, você é maior do que as pessoas veem, você é aquilo que a ótica de Deus consegue enxergar em você, e é pela ótica de Deus que nós somos valorizados. Pela ótica do homem, Davi não seria ninguém na vida, mas na ótica de Deus ele se tornou um rei. Rei Davi. A ótica humana fala o quê ao seu respeito? A ótica de Deus é muito maior. Então, querido, busque a ótica de Deus. Pare de dar crédito para quem não acredita em você. Davi teve a experiência com a ótica de Deus. Pela ótica humana
dos irmãos ali de Davi, ele não era ninguém, não seria ninguém, além de ter só um potencial para ser um pastor de ovelhas, e ele não foi um rei, ele foi o rei. Prova disso é que na bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Davi sendo visto com a ótica de Deus, ele foi quem ele foi. E o que Deus quer que eu e você entendamos nessa noite, que você é muito mais do que pessoas acham que você é. Quem mora na sua rua, querido, não conhece, não sabe quem é você. Quem está com você todos os dias no ambiente de trabalho, não sabe quem você é. Quem está no seu dia a dia ali, que fala algumas coisas com você, isso é ótica humana, mas a ótica que precisa ser vista, a visão que precisa ser vista, é a visão de Deus. Você é muito mais do que as pessoas falam, você é muito mais do que você ouve das pessoas, você é aquilo que Deus diz que você é. Agora, onde você está, na sua casa ou no seu trabalho, eu não sei, as pessoas que aqui estão, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você não imagina o lado da pessoa que você está. Você não imagina quem é. Você não imagina quem é a pessoa que está sentada ao seu lado, melhor dizendo. Você não imagina quem é a pessoa que está sentada ao seu lado. Para o homem você pode ter muito valor, mas Deus já viu e já encontrou em você algo muito maior que nenhum homem consegue encontrar, e Ele vai levar você aonde nenhum homem consegue te levar. Pare de dar credibilidade na forma que os homens, que as pessoas te veem, e dar crédito para a ótica de Deus. Deus está dando novas visões para pessoas nessa noite, eu creio muito nisso. Tem gente que acha que Davi foi lutar contra Golias sem nenhum propósito. Davi, ele passou dificuldade ali, lutando contra o gigante, à toa. Vai achando, querido, não é isso. Davi não era bobo, Davi tinha visão de águia. Davi ouviu uma história que dizia assim: um gigante se levantou. O rei está falando que quem matar o gigante vai ficar isento de impostos, vai ganhar ouro, ganhar casa e vai casar com a filha do rei. Pronto, era isso que Davi precisava ouvir. Davi pensou: eu estou duro, família pobre, não tenho uma casa e, para piorar, ainda estou encalhado. Eu não vou deixar essa oportunidade passar. Cadê o gigante? Cadê esse gigante? Era a oportunidade que ele estava querendo e todo mundo estava enxergando como um problema, com medo, correndo. Eu não vou lá. Davi conseguiu enxergar como uma solução. Tem muita gente que fala: olha o gigante se levantou, o diabo se levantou contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha casa, eu estou desempregado, parentes enfermos, o diabo se levantou. Mas Davi, olhando para isso, querido, ele estava vendo como uma oportunidade de mudar de vida. Isso foi o propósito que aconteceu para que ele pudesse crescer, para que ele pudesse chegar a um outro patamar. Quem sabe Deus não está permitindo você passar por algumas lutas, passar por algumas dificuldades, porque Ele quer levar você para um outro nível. Quem sabe tem muito tempo que você não se relaciona com Deus, não tira o seu momento de oração, mas porque agora você está com dificuldade na sua casa, passando por necessidade, você tem orado todos os dias e Deus permite, Deus leva o gigante até você, para que você olhe para esse gigante e fala: gigante, você não vai me vencer, porque muito maior é o Deus que está em mim. E se isso não acontecesse na sua vida, se esse gigante não se levantasse, você não estaria exaltando o nome do Senhor. E por isso Deus permite que a gente passe às vezes por algumas dificuldades, e está aí o plano que Deus tem para mudar a sua vida. Quem sabe nesses últimos dias esse gigante tem se levantado e você tem se acovardado, falando que é o inimigo que tem se levantado, o diabo levantou, está furioso. Querido, não veja assim, veja com a ótica de Deus. É a oportunidade que Deus está dando para você chegar a um outro nível, para você crescer, chegar a um outro patamar. Olhe para esse gigante e fala: cadê o gigante? Eu vou até você. E quem vai contra você não sou eu, é o Deus vivo que eu sirvo. Então, enfermidade, saia da minha frente em nome de Jesus. Desemprego, saia da minha frente em nome de Jesus. Pensamento de separação, saia da minha frente em nome de Jesus. Insubmissão, saia da minha frente em nome de Jesus. E quando você olhar para aquilo que era um gigante para a sua vida, vai ser tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que você vai olhar e dizer: de fato, Deus é comigo todos os momentos. E olha o gigante, aquilo que era grande, olha onde Deus colocou debaixo dos meus pés. Aguenta firme, querido, aguenta firme, não desista. No meio do processo, Deus vai mostrar
coisas grandes para você em tempo de crise. O terceiro nome, Elifelete. Elifelete quer dizer, Deus faz. Assim como nos dois outros nomes que eu fiz você repetir, por favor, fala, Deus faz. Deus faz. Em Êxodo capítulo 14, versículo 15, Deus está dizendo assim, Moisés, por que é que vocês estão clamando a mim? Fala para os filhos de Israel que marchem. E a resposta de Moisés, marchar para onde, Deus? Para onde é que nós vamos marchar? Se nós formos para frente, tem o mar. Se nós formos para trás, está vindo o faraó com carros, cavalos e cavaleiros. Para onde, Deus, nós vamos marchar? É como se Deus agora estivesse dizendo, para onde não importa. Só faça o que vocês podem fazer. Marchem. Porque o que vocês podem, eu quero que vocês façam. E o que vocês não podem, deixa comigo. Eu sou Deus Elifelete, o Deus que faz. Deus está falando para alguém aqui nessa noite, para você fazer o que você pode fazer. Vai, querido, até onde você pode ir, até onde você consegue. Faz aquilo que compete a você, porque o que não compete, Deus fará no seu lugar. Faça o que compete a você. O que não compete, Deus fará no seu lugar. Noé, você pode construir a arca? Posso. Então constrói. Deixa que o dilúvio eu mando. Davi, você pode pegar uma pedra, colocar na funda, rodar e jogar? Posso. Então faça isso, jogue, porque deixa que eu derrubo o gigante. Moisés, você pode tocar nas águas? Posso. Então toca, deixa que eu abra o mar vermelho. Josué, você pode rodear os muros, tocar buzinas e gritar? Posso. Então faça isso, deixa que a muralha eu vou derrubar. Ezequiel, você pode profetizar? Posso, então profetize, abra sua boca, que eu levanto um exército no vale. Querido, faça o que você pode, o que você não pode fazer, Deus faz no seu lugar. Deus está dizendo, o que o meu povo pode fazer, eles têm que fazer, o que eles não podem fazer, eu faço por eles, e você precisa crer nisso. Vá até onde você tem a capacidade, até onde você consegue, vai, porque Deus está contigo. Quando chegar o momento que você não consegue agir, que você não consegue atuar mais, Deus fala, ei, pode parar, agora é a minha vez, e algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Ontem à noite nós estávamos orando no Hospital Jaime, como o pastor Honório falou aqui nessa noite, nós estávamos orando por pessoas que carecem da bênção de Deus na área da saúde. E por mais que nós ficássemos ali a noite inteira, o dia inteiro hoje, não é a nossa oração que vai fazer o milagre. A nossa oração só é um agente impulsionador para que Deus possa, para que Deus faça aquilo que deseja ao nosso coração. O milagre vem dEle, é através dEle. Enquanto nós estávamos lá embaixo, no Hospital Jaime, orando, eu creio que Deus estava agindo em favor da vida dos nossos irmãos que estão internados, nossos irmãos que estão nos hospitais, os nossos irmãos que estão em casa. Ele estava fazendo algo que nós não conseguimos enxergar, mas enquanto nós estávamos fazendo aquilo que cabia nós fazer, orar pelas pessoas, Deus estava trabalhando no reino espiritual, e pessoas foram curadas na noite de ontem, porque Deus faz todas as coisas. Enquanto nós podemos orar, oremos, porque o milagre vem de Deus. Enquanto nós estamos aqui nessa noite cultuando esse Deus vivo, Ele está fazendo a parte dele. Ele ama, ouvindo. Ele está, Eliada, vendo. Ele está, Elifelete, fazendo por nós. E a única coisa que requer de mim e de você é que nós façamos a nossa parte. Quando nós fazemos a nossa parte, o resto é com Deus. Deus só quer que nós demos o primeiro passo. Deus só quer que nós possamos abrir a nossa boca. Deus só quer que eu e você tenhamos a coragem de fazer aquilo que compete a mim e a você. Porque quando nós não aguentarmos mais, pode ter total certeza que Deus entra em provisão ao seu favor. E eu gostaria que você, melhor dizendo, né, eu gostaria que se você tem esse desejo agora ardente no seu coração, e você ouviu falar sobre Elisama,
um Deus que ouve, um Deus que faz, um Deus que sabe. Ele ama, Ele ada, Ele felete. E agora você está pensando, eu quero esse Deus que me ouve. Eu quero esse Deus que sabe, que vê todas as coisas. Eu quero esse Deus que faz. Você só precisa fazer uma coisa, querido. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, para experimentar o agir de Deus, para você ver Deus te ouvindo, para você saber que Deus está te vendo, está fazendo sobre a sua vida, você precisa amar a esse Deus. Romanos 8, 28. Vou ler mais uma vez. E sabemos que todas as coisas, todas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O que nós precisamos entender e fazer é amar esse Senhor. E para amar alguém, é impossível amar sem se relacionar. Você precisa conhecer essa pessoa. Você precisa dialogar com essa pessoa. Ter intimidade com essa pessoa. Assim você pode dizer, fulano, eu te amo. Porque você está dizendo, eu te conheço, eu sei quem você é. E combina, o seu jeito combina com o meu jeito. E é por isso que eu te amo. E mesmo, às vezes, não combinando, nós amamos as outras pessoas, mas nós conhecemos, nós sabemos quem são, quem é cada uma dessas pessoas que Deus coloca no nosso caminho. E o meu convite para você nessa noite é conhecer mais de Deus. Conhecer mais desse Deus que te ouve. Conhecer mais desse Deus que te vê e sabe quem é você, e sabe das coisas que têm acontecido na sua casa, na sua família. O meu pedido é que você possa ter intimidade para experimentar o fazer de Deus, o agir de Deus na sua casa. Querido, como eu já disse há um tempo aqui atrás, quem sabe essa oportunidade Deus está